Senhor Jesus, sejam todos bem-vindos. Eu sou a tia Michele e nós vamos para essa aula de introdução. Nós tivemos as boas-vindas e agora nós vamos para a aula de introdução. Durante a nossa capacitação, haverá aulas, com os PDFs. Então, eu vou colocar ali na tela, nós vamos falando slide por slide, PDF por PDF, para que a gente possa ter uma ideia de como utilizar e até mesmo os planners que vão estar aí na pasta. Então, a tia tem poucas páginas, como que eu vou fazer? Como você vai fazer? Você vai imprimir o tanto que você precisar. E também quero te dar uma dica. Tia Michele, na minha cidade, olha, vou encadernar, vai ficar lindo, tem uma tia que faz, fica a coisa mais linda. Mas, tia Michele, na minha cidade não tem como encadernar. E aí, eu não vou ter um planner de chamada, não vou fazer um planner do Ministério Infantil. Peça para imprimir em papel sulfite, ó, colorido. Isso aqui é papel sulfite. Papel sulfite. Não tem como encadernar? Grampeia ali, né? Como a gente fazia. E aí, coloca um lacinho, um coraçãozinho ali em cima. Olha que bonito, você vai ter o seu planner de chamada sim. Vai ter aí o seu planner de Ministério Infantil. Se na sua cidade é mais fácil, tem mais aí, né? Opções, glória a Deus por isso. Então, durante toda a nossa capacitação, eu vou falar sim para tias que tem muito e tias que tem menos, mas Deus vai nos capacitar, Deus vai nos ajudar. Por que eu falo isso? A gente não pode se comparar, né? Nunca nós devemos nos comparar com outras pessoas e com outras realidades. Então, nós vamos ver pessoas que têm 40, 50 crianças na igreja e na minha igreja tem 4. Mas nós temos que trabalhar para essas 4. Glória a Deus, porque 50, 40 pessoas naquela localidade estão sendo alcançadas, as tias, né, estão ali trabalhando, mas você aí tem 4, tem 2, tem 1, mas aí vai ser trabalhado com eles, vai ser falado com eles. Então, olha só, naquela igreja que vai ter tantos, nós vamos falar que Jesus é a fonte de água viva. E naquela igreja que tem 1, 2 crianças, imagina ela sentadinha e vendo as gotinhas saindo ali para ela. Então, eu falo para você, não desista. Se na sua tem muitas crianças, glória a Deus, tem condições de fazer grandes decorações, glória a Deus por isso. Mas se na sua igreja, né, porque aqui eu falo para várias pessoas, se na sua igreja não tem para fazer tanto, olha, às vezes, né, coloca ali uma bexiga, aquilo, a criança já fica toda feliz. Eu fui em uma capacitação e eu não vou me esquecer, né? Então, pense bem nisso. Então, às vezes, até você que aí tem condições, mas tá tão corrido, olha, só vou colocar alguma coisa na parede, umas bexiguinhas. Não pense que isso é só, tá? Eu fui em uma capacitação da tia Soninha e ela pediu para que alguém, né, ali que tivesse, desse algum testemunho, falasse rapidinho do que ele lembrava quando criança na igreja. E ali, eu não vou me esquecer disso, porque imagina se aquela professora pensasse assim, eu não tenho tantos recursos, não vou fazer isso, porque é muito simples. Imagina se ela tivesse pensado isso. Um pastor foi lá na frente e falou que lembrava, ele falou o nome da tia, mas eu esqueci, né? Naquele tempo que ele era criança. E aí ele falou que a tia pegava figuras e ele era criança, ele não sabia como que ela fazia aquilo. E ela colocava as figuras no bombril. E no bombril ela colava nas paredes. As paredes eram ásperas, né? Então, conforme o bombril ficava, fixava. E ele achava aquilo assim, ele ia para ver ela colocar as figuras coladas na parede. Então, imagina se essa tia pensasse, né? Então, o simples. Então, às vezes, uma coisa que você cola na parede, nossa, né? É muito maravilhoso. Então, não desista. Então, a primeira, né? Nós vamos falando aqui, nós vamos falar sobre capacitação, assim, de planejamento, nós vamos falar sobre os PDFs, sobre como você vai. Tem poucos recursos, amém. Tem muitos, amém. Então, você vai falar sobre ovelhinha perdida. Então, um exemplo, você vai falar sobre ovelhinha perdida. Você não vai poder usar esse daqui. Né? Tem que. Por quê? Porque aqui fala de outro tema. Então, eu não tenho como fazer uma ovelhinha. Coloca umas bexiguinhas, colocar algo neutro. Nós vamos falar sobre isso também durante, né, a nossa capacitação. Então, essa é uma aula introdutória.
para que a gente possa começar e conversar, tá? Esse é o jeito que eu consigo aí levar, né? Fazer, então, faço as boas-vindas, a introdução, falo de uma coisa, falo de outra, e a gente vai pegando. Mas o que a gente não pode é desistir. Então, aqui, e quem, né, já me acompanha, quem está comigo a primeira vez, mas quem já me acompanha há algum tempo, eu falo, vamos usar o que a gente tem nas nossas mãos. Então, eu não tenho tudo aquilo, né? Mas eu tenho como fazer diferença. Então, aqui eu imprimi no papel fotográfico, olha só, né? Então, esse aqui também vai estar lá, por causa da luz não dá para ver direito. Mas Jesus é a fonte de água viva. Então, aqui eu imprimi em papel fotográfico, recortei a gota. Então, vocês vão ver que lá está na tamanho A4, esse aqui em 2 páginas. Você pode fazer sem recortar, você pode usar as páginas, né? Não tem problema. Agora, tia Michele, coloquei um EVA aqui, né? Vocês viram ali o passo a passo. Mas, tia Michele, eu não tenho como fazer tudo isso. Então, eu vou imprimir só no papel sulfite. As crianças vão aprender. Jesus vai falar no coração delas, o Espírito Santo vai tocar do mesmo jeito. Então, aqui eu fiz assim, coloquei esse simples EVA para dar um suporte aqui e fui colocando as gotinhas aqui atrás, ó. Então, aí vai retirando as gotas. Então, pense bem, é um recurso simples. Mas só de tirar aqui, né? Porque quando ela vê a primeira impressão que ela vai ter, não tem nada, né? Só tem essa parte aqui. Essa é a impressão que ela terá. Então, aí, de repente, você começa a falar e sabe o que essa água faz? Ela traz a cura. Então, quando você fizer isso aqui, eles vão... Nossa, você viu? A gotinha saiu de dentro daquela gotona, grandona. Então, para eles é isso. Então, às vezes, não pense, né? Através do que nós temos na mão, o Senhor vai nos usar. Eu falei para vocês na aula de boas-vindas, Jesus, né, ele nos capacita. E Deus perguntou, Moisés, o que você tem? Um cajado. Vai lá, diz que eu sou. E aquele cajado virou uma serpente e depois virava um cajado de volta. Então, Josué, o que você tem? Trombetas, buzinas, então vai usar. Né? Sansão, o que você tem? Uma queixada de jumento. Vai que eu vou matar 1000 homens. Então, o que você tem nas suas mãos? Então, por isso que eu estou nessa aula de introdução, porque nós podemos falar sobre decoração, sobre planejamento, mas nós temos que entender também que nós, né, usamos a nossa vida também como um recurso e muitas vezes os vendavais vão nos abater. Mas nós temos um Deus fiel. E eu quero ler aqui com vocês. Então, como eu falei, depois a gente vai ter as nossas aulas, né? Teóricas mesmo, ali olhando certinho os PDFs, falando. Você também tiver dúvida, manda mensagem no meu WhatsApp, tá bom? Então a gente vai falando, por quê? Nós somos tias e tios do Ministério Infantil. Nós estamos com o nosso laço, estamos aí com as roupas bufantes, coloridas, né? Então, do jeito que nós temos, aventais, vestidos, o que for, nós estamos ali. Mas nós temos família, nós temos trabalho, nós temos a nossa vida pessoal e nós temos também a congregação onde nós estamos. Então nós temos tudo isso, a sociedade, nós vivemos em sociedade e nós estamos no mundo. E Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que nós tivéssemos bom ânimo para que nós tivéssemos esse bom ânimo porque Ele venceu o mundo. Então, por que eu estou falando isso para você? Ultimamente, lógico que o inimigo das nossas almas, ele vai contra todas as pessoas, né, que estão ali dispostas a servir ao Senhor. Porque aqueles que não estão já são dele. Então, ele vai lutar para enganar até mesmo os escolhidos e para atrapalhar. Isso, né, ele anda como um leão, rugindo como um leão ao nosso derredor, buscando a quem tragar. Então, por que eu estou falando isso? Nós vemos aí, nós compartilhamos às vezes até mesmo nos grupos, como ele tem investido, como o inimigo tem investido na vida das crianças, né? Então, crianças ali já estão com a ideologia de gênero, ele está ali. Então, o que ele vai fazer? Ele vai tentar bombardear aqueles que trabalham com crianças para que essa mensagem do evangelho não chegue para os pequeninos. Então, antes da gente fazer toda a aula teórica, eu quero convidar você a meditar nisso, porque, como eu disse, nós temos a nossa vida, então ele vai querer bombardear para que a gente pare e as crianças não conheçam o santo evangelho de Cristo.
Então pense nisso. Tia Michele, mas eu tô aqui por acaso, como eu falei. Muitas vezes você vai falar assim, eu caí de paraquedas aqui, mas não é, né? Então você se dispôs. Você se dispôs. Tia Michele, eu fui porque não tinha ninguém. Ah, eu tô porque, sabe? Mas, como Ezequiel viu e falou, anda, e ele andou, estava no raso, mas ele foi. Então, depois ele teve as outras, né, sequências. Então, não pense nisso. Você está por um propósito. Então, faça o que Deus deu na sua mão. Então, tia Michele, eu só... É assim, eu não consigo ministrar, mas eu ajudo na decoração. Glória a Deus, porque não todo mundo vai conseguir fazer todas as coisas. Então, enquanto um decora, o outro prepara o louvor. Enquanto eles estão fazendo isso, a outra está preparando a ministração. Enquanto tudo isso está acontecendo, a outra está fazendo a lembrancinha. Então, nada é pequeno. O que você está fazendo está levando o evangelho para as crianças. Então, vamos supor que você vai imprimir aqui mergulhando águas profundas e você está ali na sua casa, você vai pedir para imprimir, você vai buscar, você vai recortar ali, vai colar e vai fazer este painel, né? Então não pense que isso é só isso, tá? Você está, mas a outra tia é mais dinâmica, mas você está ajudando ela também, ela está te ajudando, vocês estão ajudando o reino, estão levando o evangelho a toda e qualquer criatura. As crianças nós levamos. Então, como eu disse, o inimigo ele tem tentado e ele está investindo nas crianças. Nós vemos através da ideologia de gênero, nos projetos do governo, nas crianças. Então, ele também vai investir nas tias e tios do Ministério Infantil para que elas também não alcancem aquelas crianças. E nós, então, temos que entender isso, em primeiro lugar. Porque nós podemos fazer planejamentos, nós podemos fazer várias coisas, mas nós temos que entender que existe uma guerra espiritual, sim, em todos os departamentos da igreja. Né, em todos os departamentos, mas como o inimigo está investindo nas crianças, porque lá é quem chega primeiro, então ele vai investir de colocar a sua ideologia maligna, né, em todos e principalmente nas crianças, e vai também, né, investir naqueles que estão levando o evangelho para aquelas crianças. Como eu disse, está aqui na minha mão, então está aqui pertinho, nem usar, mas através de uma gotinha, você está todo colorido, uma gotinha, e você está contando, falando desse Jesus tão maravilhoso, ele não vai querer isso. Então existe uma guerra espiritual, sim, independente da sua denominação, da minha, a guerra espiritual, né, isso, todas concordam com isso, né, então eu sou da igreja pentecostal, talvez você seja de uma igreja tradicional, mas de qualquer forma, né, porque eu ouço pregadores de igreja tradicional, existe, né, também esse entendimento dessa guerra espiritual sobre a nossa mente, porque ele vai atacar. Ah, você não é boa nisso. Ah, você tá aí só para dar volume. E não, pense que você tem que levar o evangelho de Cristo para as crianças. Você que está me ouvindo, tia, eu já mergulhei, sabe? Eu ministro, eu dou aula, eu cuido, mas eu estou cansada, sabe? Isso, acontece isso, só eu, isso acontece também. Essa palavra é para você também. Então, não quer unidade, o inimigo não quer unidade, porque quando nós nos unimos, nós levamos o evangelho para as crianças, né? Lógico, para todos, mas nós estamos falando aqui do Ministério Infantil. Nós levamos o evangelho para as crianças, nós falamos de Cristo para elas. E aquilo vai ficar sempre no coração dela. Quantas pessoas e quantos testemunhos você pode ter ouvido, né, que até está diminuindo os testemunhos, né, dessa parte, mas quem já tem um tempo aí já ouviu, que crianças ouviram, né, não, os pais não eram crentes, mas eles iam na escolinha. Eu ia na escolinha só para comer o bolo de chocolate, mas ouvia falar de Jesus e depois de um tempo essa criança volta para a igreja. Então, quando você fala de Jesus para ela, você está evangelizando, é um evangelismo. Você é evangelista de criança. Então, não é só apenas colorido, apenas visual. Não, isso aqui vai ficar gravado no coração delas. Vai ficar gravado. Então, como eu falei na Boas-Vindas para vocês, é o Miguelzinho, né? É o daqui da igreja nossa, que eu frequento. E aí, que eu congrego. Então, o Miguel, ele viu o Ezequiel entrando, né, mergulhando, e o Ezequiel não saiu. E aquilo, o olho dele encheu de água.
né? Então eu tive que retirar o Ezequiel, falar que, nossa, dava fazer todo um outro, né? Para que ele ficasse feliz. E ele ficou. Então você acha que aquilo não vai ficar gravado nele? Então, pense bem nisso. Então, uma figura, tá? Uma figura. Uma vez a menininha falou assim, nossa, mas esse Jesus é tão bonitinho. Então, ela vai gravar aquilo ali. Olha só. Então, você é evangelista de crianças, mas há uma guerra espiritual. Então, estou falando aqui para quem tem muito, para quem tem pouco recurso, para quem tem médio recurso. E não pense você também que aquele que tem muito recurso, ele não passa os problemas. Ele passa, talvez ele não passe um problema igual você para ver uma bexiga, mas ele passa outros problemas. Porque o inimigo, ele vai investir também, né, em tentar parar aqueles que querem levar o evangelho para as crianças. E eu falo para você que às vezes entrou, falou, oh, vou assistir esse curso, né, mas como eu falei, só a decoração? Não, né? Eu tenho dificuldade de montar isso aqui, então tem gente que tem facilidade, não. Às vezes você montando um painel simples desse daqui e colocando lá 2, 3 bexigas ali, aquilo ali você já também está evangelizando, porque você está colaborando. Então nós temos que entender o que você tem nas suas mãos. E se você está no raso, é hora de ir para o profundo. E se você já está no profundo, mas está cansado de nadar, as cãibras da vida vêm, mas Jesus está conosco e nós temos que continuar lutando. Então, quero ler aqui com vocês Efésios 6, tá? Tia Michele, mas não é mergulhando sim, depois nós vamos falar, mas eu quero falar nessa introdução, para que você já comece também a orar, meditar, pensar aí, né? Colocar isso no seu coração, inculcar na mente. Efésios 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porque eu estou falando, nossa, tia Michele, a batalha espiritual. Então, portanto, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nossa luta não é contra a carne e não é contra o sangue, tá? Então, por que eu estou falando? Olha como eu estou aqui com a minha manga, né, que tá até ficando branquinho aqui, ó. Com essa manga bufante, com esse aqui, né? E tem vezes que a gente tá mais colorida ainda, aquele tênis todo personalizado, a roupa, né? E algumas pessoas, também nós não podemos aí levar também a ferro e fogo, né? Não entendem. Pensa que a gente está ali animando, e não é, a gente está falando da palavra de Deus. E mesmo com a gente, com todas essas coisas coloridas em nós, nós temos que orar, pedir ao Senhor discernimento de espírito, pedir ao Senhor que nos ajude, que nos capacite e que nos proteja de todo mal. Então, mesmo com essas roupas todas, imagina se há uma manifestação, nós estamos prontos para repreender. Entendeu? Então, no nome de Jesus, né? Nunca esquecer de falar em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, né? Então, algumas denominações, então, né, que a gente fala, eu falo Senhor Jesus, você fala Jesus. Então, né, mas nós temos esse nome, ele está acima de todo nome. As astutas ciladas do inimigo está aí ao nosso redor, buscando a quem tragar, mas nós clamamos o santo nome de Jesus. Então, quando vem as astutas ciladas do diabo para nos paralisar, para que se você paralisar, talvez aquela criança não vai saber sobre Jesus. E aí ela anda um pouquinho para frente e entra outra ideologia na mente dela. Então, em nome de Jesus, o Senhor repreende esse mal em nome do Senhor Jesus. Então, a gente vai continuando. Nós temos que lutar não contra a carne nem contra o sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais. Então, começando essa capacitação, né, que é mergulhando em águas profundas, então você mergulhar no profundo da oração, você mergulhar no profundo do discernimento do Espírito. Então, Senhor, me dá discernimento de Espírito. O que é discernimento de Espírito, né? Então você tá ali, acontece alguma coisa e você começa a discernir que aquilo ali
é uma astuta cilada do maligno contra nós. Então, nós temos nessa aula de introdução, eu convido você, né, a abrir seu coração, a pensar nessa luta espiritual que existe, porque não pense que você está se capacitando, que você está buscando, que você, né, como eu falei, muitas vezes vê a nossa roupa colorida ali, mas Deus está agindo. Através né, nós temos ali o lúdico, mas Deus está agindo. E nós, né, quando acaba ali, né, tudo, nós estamos ali com a nossa vida de oração, porque só Deus sabe, né, o que nós passamos. E para nós estarmos de pé, Deus tem nos sustentado. E através das nossas orações e pedindo a Deus misericórdia. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Então, nós temos que estar firmes, né, neste propósito. E discernimento de espírito para ver, então, às vezes ele vai, nas astutas ciladas dele, vai nos cansar os dardos inflamados do maligno contra nós. Mas nós temos a armadura de Deus para nos revestir. Então, entender, né, expulsar em nome do Senhor Jesus, quando for o caso. Não estou falando nem no culto, é na nossa vida mesmo. Ali você vê que algo vem se levantando contra você, para que você fique desgastado, desanimado e não leve o evangelho de Cristo para as crianças. Então, olha só. Então, antes da gente começar com todas as aulas teóricas, né, que nós vamos ter sim, mas eu quero convidar você a pensar nisso. Nós estamos cansados muitas vezes e falar, quem aqui está me ouvindo que nunca falou assim, eu não vou fazer mais isso não. Não é? Mas isso aí não é que nós não queremos, não é? Nós somos seres humanos, mas é que cansa, né? A batalha cansa, mas nós somos vencedores em nome do Senhor Jesus. Então, eu convido você a orar, a ter uma vida de oração, a pensar que Jesus te colocou aí, né? Colocou aí para você levar o evangelho para as crianças, de alguma maneira. Então, nós vemos Ezequiel, que nós vamos falar sobre ele. Então, para a gente entender um pouquinho, só esse pouquinho de Ezequiel. Ezequiel era de uma família de sacerdote. Ele era para ser sacerdote, ele começaria a ser sacerdote aos 30 anos de idade. Lembre-se que Jesus também começou o seu ministério aos 30 anos de idade. E aí acontece que Nabucodonosor invade e leva eles cativos. Então, imagina, quando Ezequiel fala, bom, eu estava me preparando, ele estava se preparando a vida toda para ser sacerdote, porque a família dele era, né? E aí ele se prepara, acontece esse exílio, então ele é levado cativo para outro lugar, outros deuses, não tem o templo do Senhor, tudo é profanado. E aí imagina, ele pensa, bom, acabou para mim, meu chamado acabou. Né? E aí ele está no cativeiro, imagina como que é. Não é fácil, né? Não é fácil estar em outra terra. Nós falamos até nas boas-vindas, o luto de perder ali a sua terra, né? A sua origem. Tanto que alguns penduram as suas harpas e falam, a gente não tem motivo mais para cantar. É um luto. Então imagina Ezequiel pensando, eu me preparei a vida toda, quando era para ser, vim para cá, aqui não tem templo, como que eu vou ser sacerdote? Mas Deus tinha algo na vida de Ezequiel. E aos 30 anos, Deus chama Ezequiel como profeta. E hoje nós estamos aqui falando sobre o profeta Ezequiel. Olha só. Então não importa a situação, não importa o lugar, não importa o que tem aí na sua vida acontecendo. Quando Deus, né, nos escolhe, ele vai nos chamar e ele vai nos capacitar. E ele capacita Ezequiel no exílio, como cativo, e ele faz de Ezequiel um profeta. Então ele vai trabalhando na vida de Ezequiel. Então acontece isso, ele já estava preparado. O profeta Isaías tem aquela visão, depois toca ali com as brasas, né, do altar os seus lábios, e aí Deus fala, eu tenho que enviar alguém. E ele fala, olha, eu aqui, me escolhe, envia-me a mim. Então nós temos aí na Bíblia vários exemplos, e eu estou usando esses dois. Então, para você que Deus chamou e você vai, Ezequiel também sofreu, né? Ele perdeu a sua esposa e Deus falou que ele não poderia chorar. Então ele não poderia ter um luto. Mas, então ele foi profeta, ele teve seus sofrimentos, né? Isaías também, mas aí eu falo para você, então você, olha, eu vou mergulhar nas águas profundas. Talvez você foi como Isaías, olha, eu preciso de alguém para levar o evangelho, olha, eu vou.
né? E na caminhada acontece essas coisas, essas provações, né? Mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, antes da gente entrar aí, né, em tudo teórico, nas teorias, para a gente conversar mais, eu queria falar isso com vocês. Então, há sim uma guerra espiritual, há sim, né, um inimigo querendo desanimar, bombardeando aí, né, as crianças e querendo desanimar aqueles que se propõem a levar o evangelho de Cristo para as crianças. E quando nós nos propomos, né, a levar o Evangelho de Cristo para as crianças, nós estamos ali na linha de frente, né? Então nós temos que pensar, né? Pensar aqui, olhar, meditar na palavra de Deus, na armadura, nos revestir da armadura de Deus. Então, nessa capacitação, nesse início de 2025, eu convido você, leia essa passagem de Efésios 6, né? Você já, tia Michele, mas eu já li um monte de vezes. Leia, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E cada dia que a gente lê, ela vai falar conosco de uma forma diferente, porque ela é viva e eficaz. E toda vez que nós abrimos aqui, ó, o nosso Senhor está conosco. Toda vez que nós abrimos a Bíblia, Ele está conosco. Então eu convido você a se revestir de toda a armadura, né? Resistir para estar firmes contra as astutas ciladas do maligno. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra os principados e dominadores do mal nas regiões celestiais. Então, eu convido você a se revestir dessa armadura, para que a gente faça essa capacitação em nome do Senhor Jesus e que ela seja um divisor de águas aí para você, né? Como eu falei aqui, é acesso para sempre, então sempre você pode revisitar as aulas, mas eu convido você vai assistir agora comigo, né? A maioria das pessoas irão assistir comigo no início de 2025. Então vamos nos revestir e que esse ano seja diferencial, porque se eu pensar assim, você pensar assim e todos aí me pensar assim, quantas crianças a mais ouvirão a palavra de Deus? E olha, não importa o que aconteça, né? Não importa o que aconteça, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, como eu falei para vocês, e até mesmo se vocês tiverem, comentem comigo lá no WhatsApp, vamos conversar. Eu tenho 2 doenças crônicas que me abateram de uns anos para cá. E eu era, né, trabalhando, e eu tive que diminuir o ritmo. E quando eu diminuí esse ritmo, eu aumentei esse ritmo com as crianças. Então, até mesmo as coisas que não são tão boas vão cooperar para o bem daqueles que amam a Deus. E eu creio que você, como eu, ama esse Deus maravilhoso que nós temos e que nos chamou. Você não está aí de paraquedas, você não caiu de paraquedas, você não está aí por acaso. Você também já continuou, mas será que isso era para mim mesmo? Era. O Senhor Jesus te escolheu, te chamou. E como nós vamos falar de Ezequiel? Ezequiel falou, bom, agora acabou, eu ia ser sacerdote, agora não tem mais templo. Deus fez dele um profeta. Então, não importa as circunstâncias e não importa o lugar em que nós estamos, não importa a quantidade, mas nós vamos ter um ministério infantil com excelência. Então, eu convido você a se revestir de toda a armadura de Deus. Nós vamos aí dar início na nossa capacitação, mergulhando em águas profundas. Então, que Deus abençoe grandemente a sua vida e eu sempre estou aí à sua disposição no WhatsApp.